Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar nesse breve estudo que vamos fazer a respeito deste fenômeno que está crescendo em todo o Brasil de maneira assustadora. Segundo o último censo do IBGE, a igreja que mais cresce no Brasil. Esse censo foi do ano 2000 até o ano de 2010. E esse censo apresentou o grupo de evangélicos que se declararam sem vínculo denominacional. Exatamente o que você ouviu. Sem nenhum vínculo denominacional. Esse grupo ele passou de pouco mais de 1 milhão de membros para 9.218.129 membros de crentes brasileiros, ou seja, um crescimento de 780%. Para você ter uma ideia, das igrejas consideradas evangélicas, as igrejas institucionalizadas, ou seja, as igrejas que estão dentro de um sistema religioso, a que mais cresceu 46%, que foi a Assembleia de Deus. Sendo que a Assembleia de Deus, com as suas subdivisões, Madureira, Brasil para Cristo e tantas outras. Então a Assembleia de Deus foi das igrejas evangélicas a que mais cresceu 46%. Mas preste atenção, o fenômeno dos desigrejados, que na realidade não são desigrejados, são desdenominacionados, ou seja, são crentes que não têm denominação, que se reúnem nas casas, que se reúnem em cafés, que se reúnem em churrascos comunitários, que se reúnem em diversos lugares, sem nenhum vínculo institucional, segundo este censo do IBGE, que é feito a cada 10 anos, cresceu no Brasil 780% contra 46% da Igreja Assembleia de Deus, que foi das igrejas institucionalizadas a que mais cresceu. Veja bem, nos Estados Unidos, esse grupo ele já apresenta um crescimento extraordinário também, de cerca de 10% da população americana. E na Europa, não é? Partindo já para a Europa, esse fenômeno é maior ainda que na América. É mais do que o dobro da América. Agora, veja bem, segundo o IBGE, em 2018, porque esse censo ele foi até o ano de 2010. E com certeza esse grupo, chamado, apelidado de desigrejados, mas que nada tem de desigrejados, porque igrejas funcionam nas casas, e igrejas são pessoas, igreja não é prédio, igreja não é templo, igreja é encontro de pessoas. É esse o conceito de igreja no Novo Testamento. E um conceito mais forte de igreja no Novo Testamento é chamados para fora. Ou seja, a ideia que se tem de que alguém que foi chamado para fora da denominação, para fora das 4 paredes do templo, para poder pregar a Cristo, para poder ser crente de verdade. Então, segundo o IBGE, na Copa de 2018, esses que são chamados de desigrejados já será o maior grupo de crentes do Brasil, ultrapassando a Assembleia de Deus e todas as demais igrejas. Para você ter uma ideia, as igrejas que são consideradas históricas, como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista, Igreja Congregacional, essas igrejas elas tiveram um decréscimo, elas diminuíram o número de membros, perderam muitos membros para outras denominações, mas o que deixou os pesquisadores impressionados foi justamente este aumento extraordinário, crescente, de pessoas que servem a Deus de verdade em suas casas, junto com seus vizinhos, são os pequenos grupos. Esse foi um grupo
que cresceu de maneira extraordinária, 780% em apenas 10 anos. Agora, por que será que esse grupo, chamado de desigrejados, tem crescido tanto? Olha só, analistas, teólogos, antropólogos, sociólogos, eles estão estudando esse fenômeno para descobrir a razão de tanto crescimento no mundo inteiro. E eles conseguiram já descobrir algumas coisas. Primeira coisa que eles descobriram é que esse grupo ele está voltando às origens da igreja, às origens do Novo Testamento, onde o servir a Cristo era uma coisa muito simples, sem a suntuosidade de templos, sem a estrutura de denominações, sem ter que estar preso dentro de sistema religioso. Então, no Novo Testamento, as reuniões eram feitas nas casas, não havia templos. O único templo que havia era o templo de Jerusalém, mas era templo dos judeus, não era dos cristãos, e ele foi demolido, ele foi posto abaixo pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram a Judéia e mataram milhões de judeus e destruíram o templo de Jerusalém em cumprimento àquela profecia de Jesus: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eles perceberam que essas pessoas estão voltando às origens do Novo Testamento, da simplicidade de servir a Deus, de se reunir em casas, em lugares com poucas pessoas, em evangelizar, em fazer as coisas de maneira muito simples. Então eles descobriram que esse é um dos motivos pelos quais esse grupo tem crescido tanto. Porque esse grupo ele tem buscado vivenciar aquilo que os primeiros cristãos vivenciaram, aquela comunhão gostosa, aquela koinonia, aquela proximidade entre o outro, aquela preocupação um com o outro, o se doar um para o outro, sem grandes estruturas de denominação, sem líderes para serem mantidos e sustentados, sem dízimo obrigatório. Então, as pessoas contribuindo livremente. Então, esse grupo, segundo esses estudiosos, esse é um dos motivos pelos quais esse grupo tem crescido tanto. O segundo motivo pelo qual esse grupo tem crescido tanto, segundo os pesquisadores, é a decepção dos religiosos, em especial dos evangélicos, com as denominações, com os desmandos que estão ocorrendo dentro das grandes denominações, que tem feito do evangelho o evangelho da barganha, da troca. Você recebe se você dá. Doutrina de prosperidade, que servindo a Deus você estará isento de passar por provações, que servindo a Deus você não será pobre, prometendo riquezas materiais para as pessoas. Então isso tudo, né, além do mau exemplo de muitos políticos que são representantes dessas comunidades evangélicas, que têm dado um péssimo exemplo como políticos e como crentes, votando em favor de causas contrárias à população, dando um péssimo exemplo na Câmara, no Senado, em prefeituras, em Câmara de Vereadores, em Câmara de Deputados, tanto na área estadual quanto na federal. Então isso tudo tem levado muitas pessoas a se decepcionarem com as denominações. Outro detalhe importante é que eles têm percebido que as denominações têm investido pouco, quase nada na área social. E isso tem incomodado muitas pessoas. E muitas pessoas insatisfeitas têm saído de dentro das denominações e têm encontrado apoio nesses grupos, que funcionam nas casas, que funcionam em diversos lugares do Brasil, em todos os pontos, pregando, anunciando o evangelho simples de Jesus Cristo, e um procurando suprir a necessidade do outro. E um terceiro motivo é que eles descobriram que o sistema religioso, né, ele tem aprisionado os crentes dentro de 4 paredes. Né? E os crentes têm invertido e têm chamado o templo de igreja. Vamos para a igreja. Ninguém vai para a igreja somos nós.
A pessoa pode ir ao templo, que é um dos lugares onde a igreja pode se reunir. Então, essa inversão de valores que tem ocorrido, né, dentro desses sistemas que tem aprisionado as pessoas dentro de quatro paredes e feito com que elas sintam dependência exclusiva daquele lugar, a ponto de se uma pessoa não for um domingo, 2 domingos, levar um mês sem frequentar o templo, já é considerado como desviado. Então, nesses lugares, as pessoas elas se reúnem nos lares, se reúnem nas casas, mas não há aquela pressão que existe por parte dos grupos institucionalizados, segundo a pesquisa. E o quarto motivo é que os evangélicos, esses que saíram e estão servindo a Cristo de maneira livre, fora das denominações, eles não querem mais esse aprisionamento dentro do sistema religioso. Não é? Quando se fala sistema religioso, sistema quer dizer ismo. Então, o cristianismo é um sistema religioso, né? Que existe uma pirâmide hierárquica, onde existe presidente e vice-presidente, onde existe autoridade máxima dentro da igreja. Então, este grupo reconhece apenas Jesus Cristo como cabeça e todos os demais como membros do corpo. Não há ninguém superior a ninguém, ninguém mandando em ninguém. O que há é uma comunhão entre eles, e isso tem feito com que esse grupo tenha crescido tanto no Brasil e no mundo, e que já na Copa agora de 2018, segundo os analistas, já será o maior grupo de crentes, de cristãos no Brasil, ultrapassando a maior denominação, que é a Assembleia de Deus. E, segundo eles, em 2020, esse grupo já representará cerca de 50% do total da população de cristãos no Brasil. Então, olha só, esse é um motivo para se glorificar a Deus, porque Deus tem aberto, Deus tem promovido uma verdadeira revolução no coração das pessoas. Deus tem aberto os olhos das pessoas e através da mídia, né, através do acesso à comunicação, à informação, através da internet, porque antes as pessoas aprendiam aquilo que elas ouviam dentro de suas denominações e quase que não tinham nem como questionar. Livros eram poucos e caros. Hoje as pessoas têm acesso à internet, aos meios de comunicação, às pesquisas, e elas estão procurando saber mais, e elas estão procurando se inteirar a respeito dos assuntos, e elas não querem mais serem enganadas. A realidade é essa. Então, olha, fica aí para a sua reflexão, para a sua meditação, este fenômeno que tem abalado o Brasil inteiro. Em 10 anos cresceu 780%, chamados de desigrejados, mas que na realidade são igrejados. Eles representam uma igreja, mas não uma igreja que se reúne dentro de templo, mas uma igreja que se reúne em todo e qualquer lugar para proclamar Jesus Cristo. Eles são sem denominação, sem vínculo denominacional, sem vínculo institucional. Eles fazem parte de uma igreja que não é terrena, eles fazem parte de uma igreja que não é CNPJada, eles fazem parte de uma igreja que não funciona dentro de um sistema, eles fazem parte de uma igreja livre, onde as pessoas podem servir a Cristo em espírito e em verdade, expondo os seus dons, trabalhando os seus dons, aplicando os seus dons para o crescimento do corpo de Cristo, sem ter que pagar taxas, tributos, impostos, para o sustento dessa estrutura, desse elefante, que é chamado de denominação, ou de igreja institucionalizada. Porque era assim no Novo Testamento. As igrejas, elas eram apenas igrejas. E as coisas eram feitas de maneira espontânea e voluntária por todos aqueles que dela participavam. Então, olha, tudo ali era dividido, em especial aquilo que se arrecadava era para ser distribuído com os mais pobres. Aquela oferta que você vê lá, cada um contribua segundo o seu coração, aquilo ali era para ser distribuído com os cristãos carentes,
Quando você vê em Atos capítulo 2, as pessoas vendendo propriedades, era para ser distribuído com pessoas carentes. Os diáconos foram instituídos para cuidar de pessoas carentes. Então, a igreja hoje, as igrejas, as denominações precisam abrir os olhos para isso. Elas precisam se envolver mais com causas sociais, precisam se envolver mais com o sofrimento do povo. Fazer como Jesus fez, percorrendo as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades do povo, ensinando o povo. Jesus desenvolvendo o seu tríplice ministério. Era pastor, era professor, era médico. E Jesus atendia também as necessidades de fome das pessoas. E quando Jesus, ele deu exemplo, quando ele transformou, né, os pães em peixes e deu de comer para cerca de 25 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, mas tinham mulheres e tinham crianças ali. E ele nos ensinou, ele disse, olha, aliás, a Bíblia nos diz, o Novo Testamento diz, aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Disse Jesus, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós sabemos que ninguém é salvo por fazer boas obras, por fazer caridade. Mas nós somos salvos para fazer boas obras e para fazer caridade. E para mostrarmos ao mundo que Jesus está vivo, mas através das nossas vidas. E que Ele pode ser visto nessas pessoas carentes. Porque eu tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber. E você conhece esse versículo. E perguntaram a Ele, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, e sede e demos de beber? E Ele disse, quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo de Deus. E reflita sobre esta mensagem. Você pode encontrar na internet material em abundância a respeito deste assunto. Tanto no YouTube quanto através das redes sociais. É um fenômeno que está crescendo em todo o Brasil, chegando em todas as cidades e que daqui a mais alguns anos já representará 50% de todos os cristãos do nosso país. Mas é bom, Cristo sendo pregado, anunciado de maneira simples, sem grandes estruturas, sem grandes monumentos, sem grandes templos banhados a ouro. Esse dinheiro sendo investido na vida de pessoas carentes e de que realmente precisam. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada.